O presidente eleito Lula deve se reunir hoje aí em Brasília com o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, ele que foi enviado por Joe Biden, né? Também vai conversar com o atual secretário de Assuntos Estratégicos, tô falando do secretário do governo Bolsonaro, tá? O almirante Flávio Rocha. Em nota, a Casa Branca afirmou que Sullivan vai discutir com os Estados Unidos como os Estados Unidos e o Brasil vão continuar a trabalhar juntos por desafios em comum, como o combate à mudança climática, a preservação da segurança alimentar, a promoção da democracia e a gerência da migração regional. Josias, é mais um encontro de reaproximação dos dois países? A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro era muito próximo do Trump. Quando Joe Biden venceu a eleição, houve um afastamento, né? Naquela questão da falta do pragmatismo, né? São meus amigos aqueles que pensam igual a mim, quem não pensa igual a mim é meu inimigo, né? Como o presidente Jair Bolsonaro trata as questões diplomáticas também. É bem por aí. Quando envia ao Brasil um emissário para acertar os detalhes do encontro que ele terá com o Lula antes da posse, o presidente Joe Biden dos Estados Unidos, ele adiciona uma camada extra de prestígio ao sistema eleitoral brasileiro. É preciso lembrar que as urnas do segundo turno ainda estavam quentes quando o Biden divulgou as suas congratulações ao Lula e ao Brasil pelas eleições que ele chamou de livres, justas e críveis. A pressa da Casa Branca em convidar agora o Lula para uma visita formal aos Estados Unidos, essa pressa como que golpeia o golpismo bolsonarista. Aos pouquinhos, mesmo os mais desentendidos vão sendo forçados a entender que a pretendida virada de mesa é uma ficção que não tem amparo na lógica, na política, na Constituição e também não tem amparo internacional. Portanto, é uma coisa absolutamente fantasiosa. O destino foi muito caprichoso com o Bolsonaro, que em junho, numa conversa com o Biden em Los Angeles, o Bolsonaro pediu ao presidente americano ajuda para se reeleger. E nessa conversa, que depois foi revelada, o Bolsonaro disse que os planos do Lula contrariavam os interesses americanos. Portanto, era razoável que o Biden o ajudasse a se reeleger. Nunca foi explicado pelo Bolsonaro como ele imaginou que o Biden poderia interferir nas eleições brasileiras. Mas ele fez lá esse pedido no encontro que tiveram em Los Angeles. Decorridos 6 meses, o Biden sinaliza que falava sério quando anotou no texto que ele divulgou para cumprimentar o Lula pela vitória, ele anotou que estava ansioso para trabalhar, essa foi a expressão que ele usou, ansioso para trabalhar junto com o novo presidente do Brasil na construção de uma agenda comum. Aparentemente falava sério. E os termos dessa agenda começam a ser esboçados nessa conversa do Lula com o conselheiro de segurança dos Estados Unidos, o Jake Sullivan, que é o enviado do Biden. Sai aquela diplomacia personalista a que você fez referência, Diego, que o Bolsonaro cultivou com o Donald Trump, e volta o profissionalismo diplomático que coloca o interesse nacional acima de amizades hipotéticas. Afora essa agenda, que inclui meio ambiente, comércio bilateral, a guerra na Ucrânia e a política de imigração, afora essa agenda, o Lula tem muito a conversar com o Biden sobre democracia. O Trump não foi um bom exemplo para o Bolsonaro, mas a forma como as instituições americanas lidam com o seu flagelo pode ser um ótimo aviso para o Bolsonaro, que é o congênere brasileiro do Trump. Em 6 de janeiro de 2021, os golpistas teleguiados lá nos Estados Unidos pelo Trump invadiram o Capitólio, que é o legislativo americano, né? Hoje, mais de 950 desses arruaceiros estão encrencados com a justiça. Cerca de 800 já fizeram escala na cadeia. Mais de 200 já amargaram condenações. Então, no Brasil, nós temos ainda uma abundância de golpistas e uma ausência de punição. Então, é preciso que a gente se espelhe um pouco no que está acontecendo nos Estados Unidos para ver o que nós vamos fazer também aqui para corrigir os nossos equívocos, né? Porque pior do que o erro é a forma como você reage ao erro, né? Se você reage de forma inadequada, você comete um erro dentro do outro, né?
Então, a gente tem muito a aprender aí, Diego.